sobre Paulo VI, sobre São Paulo VI, né? E mais especificamente sobre um pontificado de Paulo VI, que é uma vida rica, é uma vida bela, e obviamente a gente vai conversar sobre alguns aspectos, porque não dá tempo de a gente falar sobre a vida toda, né? O nome do nosso querido Papa Paulo VI, agora São Paulo VI, né, é João Batista, né? João Batista Montini, Cardeal Montini. Ele era conhecido durante tanto tempo, né? Porque o cardeal geralmente usa o sobrenome. E o cardeal Montini, então, se tornou o Papa Paulo VI. Esse cardeal, esse bispo, foi bispo lá da terra do Padre Guido, Milão, no norte da Itália, como a gente já falou, da mesma diocese que foi santo, por exemplo, Santo Ambrósio, e agora São Paulo VI. Estou dizendo agora porque, veja só, foi no dia, para não errar a data aqui da canonização certinho de Paulo VI, dia 14 de outubro. Dia 14 de outubro de 2018, ou seja, faz pouquinho tempo que Paulo VI pode ser chamado de São Paulo VI, pois antes era Beato Paulo VI, agora sim canonizado, Padre Guido. E como as pessoas que são candidatos à honra dos altares, Padre Guido, como o senhor já falou tantas ocasiões aqui, a pessoa espera um milagre, a igreja espera um milagre por intercessão daquele santo, e justamente no caso de São Paulo VI, houve um milagre de um bebê, ainda no ventre materno, que aconteceu lá na Itália, na província de Verona. Uma mãe de família, né, que estava grávida, correndo o risco de perder o seu filho, né, mas recorreu a Paulo VI e houve um milagre que depois a igreja estudou e foi proclamado que foi milagre, por isso que podemos chamar ele de São Paulo VI. É isso, Padre Guido? Perfeito. Com um pormenor, né, que quando se trata de um processo rumo à beatificação ou à canonização de um Papa, o processo termina no dia que foi eleito Papa. Portanto, no caso prático, os últimos 16 anos de vida deste homem, Giambattista Montini, Papa Paulo VI, não entraram no estudo do processo da canonização. Um caso ainda mais digamos assim, dos últimos anos, Papa João Paulo II, que é santo também ele, governou a igreja por 26 anos e meio. Todo este período não entrou no estudo da igreja para calcular e estudar a santidade dele, né? No caso de São Paulo VI, ele foi Papa de 63 a 78, né? Ele assumiu no ano 63, em pleno Concílio Vaticano II, pois o seu antecessor, João XXIII, tinha iniciado o Concílio Vaticano II, faleceu, a igreja elegeu Paulo VI, né? E ele foi o Papa que encerrou o Concílio Vaticano II, não é isso, Padre Guido? Não somente, Diácono Eric. Lembro sempre, eu era seminarista, e quando o primeiro discurso do Papa Paulo VI, quando ele disse abertamente que daria continuidade aos trabalhos do Concílio Ecumênico Vaticano II, que durou de 62 até 65, foram 4 grandes sessões de 3 meses cada uma, ano por ano, né? E o Concílio Ecumênico Vaticano II foi iniciado pelo Papa João XXIII, né, que também ele é santo, e terminou com o Papa Paulo VI. Bom, esse grande santo da igreja, né, Padre Guido, viveu, como o senhor já pode entrar nesse assunto, para a gente falar um pouquinho sobre esse grande santo. A gente vai falar sobre alguns feitos na vida dele, né? Tem algumas curiosidades, na sequência do programa a gente entra nesse assunto. Mas, obviamente, ele ficou bastante conhecido por esse trabalho justamente no Concílio Vaticano II. Mas vamos começar de uma parte um pouco mais complicada. Sim. No final do Concílio Vaticano II, especialmente no período, nos anos que seguiram o concílio, a igreja viveu momentos conturbados, porque é momento de mudança na liturgia. Foi a partir daquele momento que o Concílio Vaticano II e a reforma litúrgica que aconteceu também após o concílio, permitiu que a missa fosse celebrada, por exemplo, na língua de cada país, não só mais em latim. Muitas mudanças, enfim. E algumas pessoas, de acordo com essas mudanças, e vendo inclusive as dificuldades desse período, dessas mudanças, dificuldade, por exemplo, no respeito pela tradição, exageros, abusos litúrgicos, às vezes acaba colocando esses problemas
na conta de Paulo VI, Padre Guido. Sim. O senhor concorda? Ele tem culpa de alguma coisa para começo da nossa conversa? Não diria que tem a culpa, só que viveu um período difícil, não somente de adaptação, mas também de inovação da mesma igreja. A igreja fez um passo gigantesco para chegar ao lado dos fiéis. Por isso houve uma reforma até litúrgica. Os altares foram virados, né? O sacerdote fala o idioma que se fala naquele seu país, etc. E a liturgia sofreu modificações para facilitar as coisas. Só que, Diácono Eric, não acontecia isso há centenas de anos, desde o famoso Concílio de Trento. Portanto, por quase 500 anos, numa estrutura não foi fácil mudar. E isso criou, digamos, um transtorno em tudo, seja na vida da liturgia, até na vida religiosa, com documentos apropriados que o Concílio Ecumênico Vaticano II publicou e que, para serem postos em prática, encontraram tantas pessoas que não estavam ainda nem preparadas a esta nova linguagem, né? Foi um pontificado muito sofrido, inclusive tivemos até desistência de tantas pessoas engajadas ao serviço da igreja, até na vida religiosa, até na mesma vida sacerdotal. Fez muito bem a lembrar isso, Diácono Eric, porque ele, Papa Paulo VI, diante deste fenômeno, digamos assim, de desconforto que se criou logo após o Vaticano II, foi ele que no ano 1966 estabeleceu, no quarto domingo da Páscoa, o Dia Mundial de Orações pelas Vocações. Certo. Isto é, não se trata de um dia no qual se pede alguma coisa a mais, até de generosidade dos fiéis. Orações, porque Jesus havia falado várias vezes, está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 38, como também pode conferir no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2, a seguinte frase. Jesus disse: a messe é muita, os operários são poucos, rogai, pois, ao dono da seara para que envie operários para a sua messe. Isto é, onde se reza pelas vocações, as vocações vêm. E o Papa Paulo VI teve esta grande intuição, estabelecendo o Dia Mundial de Orações para Vocações, exatamente no dia cujo Evangelho apresenta Jesus bom pastor. É o domingo do bom pastor. O senhor está dizendo aí, para justamente o objetivo aqui do nosso programa, falar de algumas riquezas e belezas desse pontificado. O senhor disse um aspecto dele. Padre Guido, uma vez o Padre Wander, que em muitas ocasiões faz o programa aqui conosco, usou uma frase interessante aqui no programa Eclésia, quando a gente estava conversando sobre o Concílio Vaticano II. Ele diz assim que é muito comum encontrar pessoas que acabam criticando o Concílio Vaticano II sem mesmo ler os seus documentos oficiais. Ele diz assim a expressão: uma coisa é o que o concílio disse, outra coisa é o que dizem que o concílio disse. Né? As pessoas geralmente não vão para os documentos. Sim. Isso acontece um pouco com Paulo VI também, porque são tanta beleza, tanta riqueza, inclusive relacionado ao próprio Concílio Vaticano II, que, em nome de dificuldades que sim existiram no período pós-concílio, acaba colocando tudo numa mistura só e não consegue, primeiro, enxergar a ação do Espírito Santo diante disso tudo e um homem santo da igreja. Né? Para começar essa resposta, então, para o senhor contar para a gente se isso acontece, se essa confusão na opinião do senhor acontece, ele foi canonizado por um Papa, obviamente, por o nosso querido Papa Francisco. Sendo assim, Padre Guido, ninguém pode contestar. Ou alguém pode um dia dizer assim, olha, esse tipo de canonização não foi válida? Em primeiro lugar, respondo dizendo claramente que a canonização é dogma de fé. Portanto,
não se poderá nunca voltar para trás. Uma vez que o Santo Padre, o Papa, canoniza um santo ou uma santa, é verdade de fé. Certo. Não se poderá nunca rever o processo. É para sempre, não tem, ninguém nunca deverá duvidar disso. Agora, voltando à sua observação muito bem feita, estou plenamente de acordo, sou italiano, tantas vezes indo visitar os familiares, o que se fala a respeito deste assunto. Papa Paulo VI foi um Papa esquecido, um Papa que sofreu muito, dele não se fala quase mais. Olha que belíssimo este retrato que estamos verdade, vendo bela nesse imagem. instante, né? Foi um Papa que sofreu, isso aqui é verdade. Aliás, já abrindo um parênteses, Padre Guido, queria que o senhor não perdesse esse raciocínio aí. Sim. Mas já tentaram até assassinar ele uma vez, né? Não é muito conhecida essa história. Sim, foi exatamente quando ele foi nas Ilhas Filipinas. Não esqueçamos que o título que ele ganhou é de peregrino. Foi um Papa que viajou, saiu, primeiro Papa que saiu da Itália em visita pastoral. É que as gerações mais recentes, olha ele no avião, inclusive. Ó. Aliás, ele foi o primeiro Papa a usar avião. Também. Né? A usar avião para sair em viagens. A gente tem a sensação e o título, toda vez que a gente fala de Papa Peregrino, do Papa João Paulo II, que também foi. Mas Paulo VI foi o primeiro, e tinha esse título. Inclusive, literalmente, o primeiro a usar o avião para suas viagens missionárias. Perfeito. E a primeira viagem foi para a Terra Santa. Já o senhor vai falar dessa, essa aí é interessante. Exato. Mas ele foi lá nas Filipinas, tentaram assassinar, Padre Guido? Sim, é um falso padre, é um homem desequilibrado mental, com traje de padres da Bolívia, se não vou errado. É um boliviano, o senhor tem razão. Boliviano, sim, que tentou assassinar, esfaquear o Papa, ainda bem que não conseguiu, né? Mas, graças a Deus, que não aconteceu nada de grave, o Santo Padre conseguiu ir e voltar também para Roma. Foi o primeiro Papa que achou por bem fazer um gesto que hoje talvez é bastante comum, né? Como diria Papa Francisco, deixar o escritório para ir na periferia, né? Ir ao encontro dos fiéis. E nós notamos quanto é bela ver esta notícia de receber a visita do Papa em todos os países do mundo. Quem de nós esqueceu, por exemplo, a primeira visita do Papa João Paulo II, ano 1980? E até, já se passaram 38 anos, mas parece ontem. Eu lembro do Diácono Eric, que naquela época já estava aqui no Brasil, que não se encontrava mais ônibus, não sabia como fazer para poder chegar nas cidades por onde passava o Papa João Paulo II. Pois é, que essa nossa geração, a minha geração, nós acostumamos com essa ideia do Papa viajando, né? Só para ficar bem claro, para encerrar o outro assunto. O nome do boliviano que tentou assassinar o Papa Paulo VI, no ano 1970, né? Lá na cidade de Manila, nas Filipinas, se chama Benjamin Mendoza. Né? Foi o Benjamin, então, que tentou assassinar o Papa Paulo VI, uma pessoa com problemas mentais, né? Se vestiu de padre, tentou assassiná-lo, não conseguiu. Mas é um episódio na vida de Paulo VI que não é tão conhecido. Padre Guido, então a gente estava dizendo essa coisa, né? Já acostumou com João Paulo II, o Papa Bento XVI viajou bastante também, o Papa Francisco também não é diferente. Mas com Paulo VI, que era novo, né, essa ideia, o senhor contou para a gente uma coisa nos bastidores que eu queria que o senhor contasse para a gente aqui, nossos amigos telespectadores. O senhor já era seminarista, né? No período, então, que essas viagens começaram, mais especialmente, talvez a grande viagem de Paulo VI, você já vai entender por que ela foi gigante, quando ele foi para a Terra Santa. Primeiro, foi o primeiro Papa, depois de São Pedro, que visitou a Terra Santa, os lugares santos. Né? Então, quer dizer, 20 séculos depois, né, de papas, o Papa de número 262, o Papa de número 1, e só o Papa de 262, 262 papas depois, voltaram para a Terra Santa. Quer dizer, um momento histórico e outras coisas aconteceram lá que a gente vai falar na sequência. O senhor estava na Itália nessa hora. Sim. E o senhor cresceu, então, até aquele momento, com a vida toda lá como um bom italiano, lembrando que o Papa está ali em Roma, o Papa está lá no Vaticano. Pela primeira vez, o senhor e o mundo todo, e todos os italianos, tiveram a sensação, o Papa não está em Roma. Como é que foi isso? Sim, lembro tem pormenor, eu era noviço, estava na cidade de Florença
E a TV da Itália, da RAI, transmitia ao vivo a saída do Papa rumo a Tel Aviv, Terra Santa, Israel, né? E criou em cada um de nós uma sensação de um vazio. Isto é, estamos sem Papa. Uma coisa, uma emoção diferente, que nem encontraria as palavras oportunas para dizer, mas faltava alguém, né? Uma sensação de vazio, de vazio, mas de vazio verdadeiro, meus amigos, né? É porque, literalmente, é a primeira vez que isso aconteceu na história da igreja, né? Do Papa deixar o continente, né? E ir para deixar Roma, não só a cidade de Roma, mas deixar o continente. No caso, Paulo VI, ele viajou os 5 continentes, né? Ele deixou realmente a sua terra e viajou, então, para os 5 continentes, e essa foi a primeira experiência indo lá para a Terra Santa. Imagina, gente, 262 papas depois, né? Pedro foi o primeiro, chegou na Terra Santa. Agora, já que a gente entrou nesse assunto, Padre Guido, lá na Terra Santa, ele não só fez história sendo o primeiro papa a visitar a Terra Santa, lembrando que os outros papas de lá visitaram. João Paulo II visitou a Terra Santa, Bento XVI visitou a Terra Santa, etc. Mas aquela ocasião era a primeira vez que isso aconteceu. Ele, lá na Terra Santa, isso foi no ano de 1964, para ficar bem claro. Ele assumiu o papado em 63, no ano seguinte, em 64, ele foi à Terra Santa. Ele fez uma outra atitude belíssima que também marcou a história. Padre Guido, o que aconteceu? Foi. É bom que os nossos amigos telespectadores saibam que a Terra Santa, mesmo com este belo título de Terra Santa, porque foi aí que nasceu Jesus, desenvolveu o seu ministério público, etc. Hoje, a maioria das pessoas são islâmicas. Depois são pessoas que são de religião judaica. Depois temos ortodoxos, temos cristãos e temos católicos. A minoria, infelizmente, é católica. A grande autoridade religiosa para os ortodoxos, era o patriarca chamado Atenágoras. Que era o patriarca de Constantinopla. Perfeito. E este grande autoridade, este patriarca, se encontrou com o Papa Paulo VI. Foi quando o Papa Paulo VI soltou aquela frase famosa: o que nos une é muito mais do que nos separa. A gente está vendo a imagem desse encontro. Olha, isso foi belíssimo para a história da igreja. Só para você entender bem, o grande cisma do Oriente aconteceu no ano 1054, que foi aquele momento onde os bispos, principalmente do Patriarcado de Constantinopla, não quiseram mais a comunhão com Roma por uma série de razões. Poucas razões teológicas, muitas razões políticas. A gente já falou sobre isso em outras ocasiões. 1054, o grande cisma aconteceu. Cisma quer dizer separou do Papa. E o Patriarcado de Constantinopla liderou esse cisma, ou seja, foi aí que criou e nasceu a Igreja Ortodoxa. Ortodoxo significa autêntico, pois aqueles bispos galgaram para si o título de ortodoxo. E a autoridade romana, os bispos romanos e o Papa, excomungaram os ortodoxos, mas os ortodoxos também excomungaram os católicos, né, Padre Guido? Sim. Então, em 1054 aconteceu isso. De 1054 até 1964, nunca tinham se encontrado, conversado, tentado uma aproximação. Foi Paulo VI que fez isso. Paulo VI fez isso, então, ao encontrar o patriarca Atenágoras, que a gente viu agora há pouco nas imagens. Se puder repetir, Lucas, põe para a gente de novo, mais uma vez, o encontro de Paulo VI com o Atenágoras. Está aí. O patriarca ortodoxo Atenágoras, portanto, bispo legítimo, pois continuou a sucessão apostólica, celebrando missa válida, porém missa ilícita, que é o que acontece até hoje com os ortodoxos. Ilícito, pois estão separados de Roma, válido, pois tem a sucessão apostólica. Lá tem o sacerdócio válido, portanto tem a missa também válida. Em 1964 foi essa união histórica, que ainda, né, existe as divisões, continuam ortodoxos, e nós continuamos católicos. Porém, no ano seguinte, Padre Guido, foi em 64, no ano seguinte, que foi em 65, parece que o problema, pelo menos das excomunhões, foram resolvidas. Perfeito. Mais uma vez, os dois se encontraram através das fontes diplomáticas
e assinar um termo de um perdão recíproco, digamos, de tudo que tinha acontecido, que tinha criado esta divisão, e foi tudo, digamos assim, anulado, como expressão não só de afeto, mas também de amor à verdade. E, naturalmente, foi um passo gigantesco na história da Igreja, certo? Um momento histórico mesmo, né? Todo mundo vivendo aquele De momento grande histórico. humildade recíproca destas duas grandíssimas autoridades, né? Gente, como é o Papa que pede perdão, sim. Papa Francisco também. Quantas vezes se faz? Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, quantas vezes pediu em nome da história o perdão pelas besteiras que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Ele também é natural da Alemanha, né? E Papa Francisco, que não tem vergonha de reconhecer, até publicamente, os erros que o clero faz, até imoralidades, abusos, etc., né? E, gente, diante da fraqueza humana, olha só, a máxima autoridade que tem a humildade de pedir perdão para que os erros que se cometem nunca mais se possam voltar a se repetir, mas que a pessoa aprenda que não é por aí que deve ir para melhorar dia por dia. O Papa Francisco, que o senhor estava citando há pouco, no ano 2014, lembrando os 50 anos dessa visita que a gente acabou de comentar, de São Paulo VI à Terra Santa, onde ele encontrou com o patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, o Papa Francisco também encontrou o patriarca de Constantinopla na Terra Santa, lembrando esse episódio que a gente acabou de ver. Mas o patriarca desse período, então de 2014, é Bartolomeu I. Então o Papa Francisco se encontrou com o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, continuando esse diálogo de aproximação. Muita coisa depois dessa década de 60, com o passo de Paulo VI, melhorou, aproximou os ortodoxos dos católicos. Em muitas ocasiões, inclusive, eles são convidados para festas litúrgicas importantes, né? Só não há ainda a comunhão plena, se Deus quiser, um dia isso vai acontecer, mas ainda não há essa comunhão plena, mas que se aproximou muito e as excomunhões foram levantadas, isso foi uma atitude e iniciativa de Paulo VI, né, Padre? Perfeito. Mas também aproveitamos desta oportunidade para destacar um pormenor. O antecessor de Papa Paulo VI, que também é santo, São João XXIII. São João XXIII, quando ele instituiu a celebração do Concílio Ecumênico Vaticano II, convidou como hóspedes representantes dos ortodoxos. Já tivemos um primeiro grande passo gigantesco na história da Igreja de diálogo com estes nossos irmãos. É verdade, o senhor bem lembrou. A iniciativa, a semente desse bonito fruto foi lançada por João XXIII, o senhor tem razão. Como também, mas um pormenor, diácono Eric. Estamos falando que Papa Paulo VI foi o primeiro que saiu do Vaticano e que para viajar foi até na Terra Santa. Ótimo, ótimo, mas o primeiro Papa que saiu do Vaticano para visitar um santuário de Nossa Senhora foi Papa João XXIII, que foi até o santuário de Loreto, foi de trem, e também na cidade de São Francisco, em Assis. Padre Guido, eu falei no bloco anterior que o senhor comentaria sobre 3 aspectos, né, vamos dizer assim, 3 conceitos para entender o pontificado de nosso querido São Paulo VI, baseado na primeira encíclica que ele publicou. Mas antes, só para lembrar, a gente já falou isso no bloco anterior, mas algumas curiosidades para ficar bem claro, né? Paulo VI, então, foi o primeiro Papa a usar o avião, né, para viajar aos 5 continentes. Ele fez diversas viagens importantes, a gente falou de uma delas, que foi na Terra Santa, onde ele se encontrou com o patriarca Atenágoras e fez aquele bonito momento de união com os ortodoxos. Ele viajou, por exemplo, para Fátima, em Portugal, né? Comemorando os 50 anos das aparições. Levou, né, uma rosa de ouro a ela, apresentou a irmã Lúcia ao mundo. Perfeito. Foi também um momento histórico, né? O senhor já falou também no bloco anterior, ele sofreu uma tentativa de assassinato em 1970. Além disso, esse nosso querido
São Paulo VI, né, foi o último pontífice que teve uma cerimônia de coroação através da antiga tiara papal. Perfeito. Né, que era muito costume, era um costume muito comum, aliás, até aquele momento, mas foi Paulo VI que aposentou essa tiara. Tinha um significado, não tinha, Padre Guido? Sim, exato. Né? A tiara, isto é, aquela coroa do Papa, que era costume receber na hora da coroação do Papa, quando tomava posse oficialmente. Certo. Hoje, na verdade, meus amigos, não existe mais o ritual. E naquela oportunidade o Papa usou uma vez só, porque logo em seguida o povo da cidade de Milão, da Itália, onde ele tinha sido bispo e cardeal, doou uma coroa, uma outra tiara para ele, né? E ele usou poucas vezes, na verdade. Depois, os últimos papas, podem notar que usam aquela mitre normal, como os outros bispos, não usa mais, está só guardado no Museu do Vaticano. A de Paulo VI, se não me engano, a primeira que ele usou, parece que ele doou, se não me falha a memória, para um grupo de estudantes nos Estados Unidos. Parece que está nos Estados Unidos, como relíquia agora, como de um santo. Falando nisso, não esqueçamos que uma das viagens internacionais muito bem sucedida que ele realizou foi quando ele foi para New York, e deu uma palestra lá na sede da ONU. Foi em 64 também que ele fez essa viagem. Porque ele foi chamar, não é que foi chamar a atenção, mas com a autoridade de vigário de Cristo na Terra, sensibilizou as autoridades do mundo inteiro diante do problema de não manter a paz, de estragar o equilíbrio das nações. Era um momento até bastante delicado, e a voz do Papa ressoa mesmo no mundo, e tantas coisas aconteceram, como, por exemplo, a fábrica de armas que começou a reduzir o seu produto, tratados de paz, tantas autoridades que começaram a sentar, digamos assim, para discutir determinados problemas e não recorrer logo ao uso da violência, etc. Foi uma viagem apostólica muito bem sucedida. Inclusive, eu lembro que ainda naquele ano, Diácono Eric, o Vaticano pediu orações para o bom êxito do Papa para esta missão de paz. Que bonito. Padre Guido, vamos lá então. Que conceitos são esses, né? Esses 3 conceitos que dá para a gente começar a entender a primeira encíclica de Paulo VI, que é uma espécie assim de, eu brinquei no bloco anterior, como se ele estivesse dando o tom, né, do seu pontificado. Sim. A carta encíclica significa um documento que o Vaticano publica em benefício da Igreja no mundo inteiro. O título é sempre dado em língua latina, língua oficial da Igreja. Trata-se do documento da carta encíclica Ecclesiam Suam, isto é, a tua igreja, como é que nós nos consideramos membros efetivos da Igreja de Jesus. Certo. E aponta 3 conceitos que são chamados mais de caminhos. São 3 caminhos. 3 caminhos. Está destacado na tela lá, os 3 caminhos. Exato. Um caminho chamado espiritual. Certo. Um outro caminho chamado moral. Certo. E o terceiro caminho chamado apostólico. Ok. Vamos explicar o que significa o caminho espiritual da Igreja. Se refere à consciência que a Igreja deve ter de si mesma e fomentar o conhecimento de si mesma, porque é uma instituição divina. Inclusive, a palavra eclésia é quase que única, raríssima na Bíblia. Digo isso porque, para poder dar uma explicação prática, por que se encontra tantas igrejas por aí? Quando Jesus, pode conferir no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18 a 20, Jesus diz estas palavras para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não usa o plural. Jesus não diz edificarei as minhas igrejas, mas a igreja é uma, como nós depois
professamos oficialmente até no nosso credo, né? Agora, o caminho é espiritual. Ter a consciência de quem, na verdade, nós somos e desenvolver esta igreja que é obra-prima de Deus. O segundo caminho que esta carta encíclica aponta é chamado caminho moral e se refere a uma renovação, digamos assim, ascética, prática, canônica, que a igreja necessita para dispor-se à consciência mencionada para ser pura, santa, forte, autêntica. Poucas palavras, meus amigos. Se há uma coisa que Deus detesta na vida de cada um de nós, membros da igreja, é a máscara da falsidade ideológica. Infelizmente, meus amigos, podemos todos correr este risco de usar até o nome da igreja quando não vivemos conforme a ética da igreja. Transformando a igreja, Jesus usou uma linguagem muito forte com palavras quando expulsou os vendedores de bois, os cambistas e outras pessoas, porque haviam transformado a igreja no mercado. E este perigo pode existir também hoje, quando se falta de respeito, portanto a parte moral, com a casa de Deus. Casamentos, por exemplo, que viram um autêntico desfile de moda, até com enfeite que não dizem nada. Encontro social, lugar de diálogo, não quando, pelo contrário, é lugar de silêncio, de adoração, de encontro com Deus. A maioria dos sacramentos que acompanham a nossa vida são administrados dentro da igreja. Falamos num dos nossos últimos programas do culto dos mortos, antes que existissem os cemitérios, até os mortos eram enterrados dentro da igreja. Olha só, lugar sagrado, porque somos o templo do Divino Espírito Santo. Verdade. O terceiro aspecto, ou o terceiro caminho, é chamado o caminho apostólico, isto é um caminho que leva a um diálogo, a fazer de tudo para se fazer conhecer como obra de Cristo. É o mesmo Jesus que mandou os seus apóstolos no mundo inteiro, ide no mundo inteiro, anunciai o Evangelho, batizai todos os povos, eu estarei convosco até o fim do mundo. É o capítulo 28, versículo 20 do Evangelho de São Mateus, né? Portanto, a igreja deve infundir em sua atividade ministerial, digamos assim, o valor evangélico da missionariedade. Olha, gente, é profundo. Não se pode conceber uma igreja estática, parada, mas uma igreja dinâmica. Papa Francisco usaria esses mesmos termos com uma imagem que classifica, digamos assim, né, o pontificado dele. Diz para nós padres de ter o cheiro das ovelhas, né, de deixar até os nossos escritórios para chegar até na periferia, onde há tantas pessoas que talvez não vão nem à missa porque não têm uma roupa diferente para vestir, estão com medo que alguém comece a dizer um blá 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 por aí. Olha só, quanto mais a igreja se mexe a favor e a vantagem, vai ao encontro do povo com a vida missionária e da evangelização, mais se realiza este caminho chamado apostólico. Padre Guido, e na ocasião do lançamento, na hora que foi promulgada essa primeira encíclica de São Paulo VI, ele escreveu 7 encíclicas, né? 7 encíclicas ao todo. E justamente essa primeira e belíssima encíclica, naquela ocasião também surgiu, por iniciativa de São Paulo VI, uma maneira nova de se dirigir a Nossa Senhora, não foi? Conta pra gente como é que foi esse episódio. Foi, veja só, minha gente, o Papa Paulo VI, ou de São
Papa Paulo VI, ele deu mais um belíssimo título a Nossa Senhora, Maria, Mãe da Igreja. Porque a Igreja é obra de Deus para a santificação dos fiéis. E Maria é a nossa querida mãe, porque está sempre ao lado de Jesus e quer alcançar o mesmo objetivo de Jesus, isto é, ver todos os seus membros na pátria dos seus santos. Por isso, Maria ganhou o título de Mãe da Igreja. Muito bem. Bom, o Papa Paulo VI, né, os seus 3 sucessores, foi ele que criou o cardeal. Né? Então a gente tem algumas imagens belíssimas, assim, quando a gente vê, está aí o nosso querido São Paulo VI. Se a gente pudesse colocar, Lucas, nosso diretor, por gentileza, por exemplo, em 1967, Paulo VI nomeou e criou o cardeal. Não, primeiro, essa imagem é do Bento XVI, né? Essa aí foi em 77. Pode começar por ela, não tem problema, Lucas. Põe essa, eu vou só dizer o ano certinho aqui de cada uma delas. Essa aí, ó. Em 1977, o Papa Paulo VI nomeou o então cardeal Joseph Ratzinger, ou seja, futuro Papa Bento XVI. Isso foi em 77. Em 10 anos antes, em 67, foi Papa Paulo VI que nomeou também um polonês, né? Um jovem polonês, né, Padre Guido? Exato. Um jovem bispo polonês foi nomeado também cardeal por querido Paulo VI, que viria a ser João Paulo II. Exato. Nós falamos de Karol Wojtyla. Tá, Karol inclusive, Wojtyla. essa imagem é do momento que ele está recebendo o barrete cardinalício, né, Padre Guido? Isso aí foi Perfeito. em 67. Ele é um dos cardeais mais jovens do mundo, né? Naquela época, e quem diria que se tornaria depois um grande Papa e grande santo também, João Paulo II. E em 1973, Paulo VI nomeou também um outro cardeal chamado Albino Luciani, Sim. que também viria a ser um papa, talvez um dos papados, entre os papados mais breves da história da Igreja. Sim, Albino Luciani adquiriu o nome de Papa de João Paulo, juntou João XXIII e Paulo VI. A gente Né? está vendo algumas imagens de Paulo VI com Albino Luciani, Exato. que viria a ser o Papa João Paulo I. E o pontificado dele é entre os mais curtos do mundo, 33 ou 34 dias somente, pouco mais de um mês. Né? Inclusive, Diácono Eric, acho que não vai faltar uma oportunidade de dedicar um programa para conhecer estas 4 semanas inteiras, só 4, de vida como Papa de João Paulo I, Albino Luciani. Também ele era do norte da Itália, bem perto da minha terra, também ele. Terra boa lá. Bom, é bonito ver então as imagens de São Paulo VI com esses 3 sucessores, João Paulo II, nosso querido Papa Emérito Bento XVI, inclusive essa imagem aí com ele, né, com o querido Bento XVI, então o cardeal Joseph Ratzinger, e também com Albino Luciani, que viria a ser João Paulo I. Aliás, Padre Guido, o senhor falou bem aí, né, que o Papa João Paulo I, pela primeira vez, um nome composto, então, para um Papa, homenageando João XXIII e o próprio Paulo VI. Sim. Porque esses 2 nomes não eram nome recente ali da lista dos Papas, aliás, né? nunca teve nenhum Papa com os 2 nomes de João Paulo. João Paulo não, mas o próprio João Paulo também foi novo, né? Vamos dizer assim. Foi como resgatado, na verdade. Né? Exato, como também Papa Francisco, o nosso Papa de hoje. Não temos nos 266 Papas, nenhum deles que chamou-se de Francisco. É verdade. Então, engraçado, porque... Foi por isso que quando foi eleito o Papa Francisco, nós, da Rede Século XXI, estávamos lá na Praça de São Pedro, transmitindo para os nossos amigos as imagens. Verdade. E sendo que o Papa escolheu o nome de Francisco, no terceiro dia do seu pontificado, o Vaticano comunicou que o Papa não daria nenhum expediente externo, só interno dentro do Vaticano. Então, eu falei para a equipe da Rede Século XXI, gente, vou fazer uma proposta, vamos renunciar a 2, 3 horas de descanso noturno e vamos bem cedo na cidade de São Francisco, porque se o Papa escolheu o nome de Francisco, é bom que possamos ter algumas imagens, e fomos até Assis naquele dia
pegando várias imagens das igrejas com uma referência na passagem de São Francisco de Assis. Muito bem. O nosso querido São Paulo VI, né, esse personagem, o Papa Paulo VI, era muito culto. Né? Nas viagens que ele fazia, e nós já falamos sobre isso anteriormente, foi o Papa que rompeu paradigmas, né? Viajou 5 continentes, o primeiro Papa a usar o avião, né, para fazer esse tipo de viagem, até então não era costume. E o Papa Paulo VI, diz os relatos, Padre Guido, que quando ele saía em viagem, levava cerca de 70 ou 80 livros para ele poder escolher o que iria ler nas suas viagens. Exato. Bem, hoje eu usaria o celular, né? Mais fácil, Mais tablet fácil. e tudo mais. Mas naquela época ele se fazia questão de não ficar ocioso, não digo não perder tempo, mas de desfrutar o tempo no máximo. E gostava mesmo de ler muito. Não esqueçamos, Diácono Eric, que Papa Paulo VI, como nós falamos na Itália, Papa Montini, né, sobrenome dele, né? Ele fez até uma brilhante carreira, digamos assim, diplomática. Ainda jovem sacerdote, não foi destinado a um serviço numa paróquia, mas a serviço direto dos bispos. Na diplomacia também viajou em vários países da Europa, falava fluentemente vários idiomas, sempre com aquela finalidade de transmitir a voz do grande pastor do Santo Padre, o Papa, para o mundo inteiro. João XXIII foi um grande diplomata, Paulo VI foi um grande diplomata. Depois os papas, o perfil mudou um pouco, mais para um perfil acadêmico, professores, que é o caso de João Paulo II, que é o caso de Bento XVI, né? Mas o Espírito Santo sempre vem em auxílio do seu povo, da sua igreja, chamando e escolhendo aquele sacerdote, aquele bispo, de acordo com a necessidade de cada tempo. E hoje, graças a Deus, temos o nosso querido Papa Francisco. Padre Guido, nosso tempo está encerrando, mas só um outro comentário, que antes a gente... A vida de Paulo VI é belíssima, como eu disse, é um recorte, dá para falar sobre algumas coisas. Mas diz, né, alguns historiadores, a gente vê alguns historiadores comentando sobre a vida de Paulo VI, que parece que ele chegou a escrever 2 cartas de renúncias. Será que tem fundamento isso, Padre Guido? Sim, é verdade, Diácono Eric. E foi exatamente no período inicial do seu pontificado, logo após do encerramento do Concílio Ecumênico Vaticano II, quando a história da Igreja começou a ter um documento um pouco diferente nas mãos, que visa até hoje alcançar a santidade dos seus membros, mas houve uma grande crise de falta de compreensão, talvez não se estudava suficientemente o seu conteúdo, cada novidade ou inovação parecia dar medo, etc. Ele se desanimou, ele caiu nos braços. E por 2 vezes, não numa, 2 vezes o Papa Paulo VI apresentou uma carta assinada por ele ao Colégio dos Cardeais, pedindo de renunciar, não conseguia tocar para frente toda aquela responsabilidade. Mas os cardeais, as 2 vezes, né, não aceitaram, ficaram mais perto dele, ajudando como ele merecia, dando total apoio, até que, graças a Deus, conseguiram superar aquele momento difícil na história da Igreja. Muito bem. O nosso querido São Paulo VI morreu no dia 6 de agosto de 1978, aos 80 anos de idade. E aqui eu queria, no encerramento desse programa, dedicar esse programa que a gente está terminando agora, a memória também do Padre Benedetti. Pedi até para o Lucas colocar a foto aí do Padre Benedetti, por favor. O Padre Benedetti é um jesuíta que conviveu conosco aqui na Rede Século XXI, visitava de tempo em tempo, morreu quase 100 anos de idade, lúcido, e contou histórias belíssimas, inclusive de Paulo VI. Porque no dia que Paulo VI morreu no chamado Castel Gandolfo, sim, que é a casa de verão dos papas, né? Que é um palacete onde os papas passam alguns períodos do ano, especialmente no verão. O Papa Paulo VI morreu lá em Castel Gandolfo. E o Padre Benedetti, que você está vendo aí na foto, morava em Castel Gandolfo naquela ocasião. Ele estava indo celebrar a missa, como de costume, e alguém o avisou: o Papa Paulo VI acabou de morrer. E ele ainda falava: olha, eu acho que eu fui a primeira pessoa a celebrar uma missa pela alma do Papa, pois eu estava indo celebrar a missa quando veio essa informação. Ele contou histórias belíssimas de bastidores da vida do Papa Paulo VI, desse período
que inclusive no dia da morte, olha, hoje já falecido, o querido Padre Benedetti, esse grande jesuíta, que foi um grande cientista, uma história belíssima, um outro grande exemplo de fé também, o Padre Benedetti, querido Padre Benedetti, na qual eu também desejo, né, que lá do céu interceda por nós também, na qual a gente lembra esse programa e a gente entrega, né, no finalzinho, pedindo a Deus a alma também do Padre Benedetti.